Aleluia! Shalom, queridos, shalom. Que a bondade do nosso Deus e Pai assistam a cada um de vocês nesta noite, porque eu sei que vocês tiveram um dia bendito, um dia abençoador, um dia cercado pela mão do Todo-Poderoso. Aleluia! Bendito seja o teu nome, Senhor. Sabe quem vai estar conosco dividindo tela hoje? É o Pablo. O Pablo hoje vai estar conosco, vai estar orando. Louvado seja o nome. Aleluia! Deus tem ouvido as nossas orações, né, queridos? Deus tem feito maravilhas, aleluia. E o Senhor fez coisas grandes hoje, não foi? Eu fiquei tão feliz, porque ontem, depois da nossa live, eu fui para a live da pastora Eneide. E ela estava orando pelas cidades, pelos estados, e teve um tempo tremendo orando pelos governadores e pela reunião de hoje. Eu não fiquei para menos. Fomos orar para que Deus fizesse algo poderoso. Hoje pela manhã oramos e eu sei que Deus fez. Quem é do céu? Quem sabe segurar as pontas do altar? Quem vê o Brasil em uma visão profética? Quem sabe quem é o seu inimigo? Quem é o inimigo do Brasil? Percebeu que hoje Deus fez proezas. E nós louvamos ao Senhor, porque isso só prova que o nosso Deus está no trono, que o nosso Deus está no comando da nação brasileira, que o povo do Senhor jamais será envergonhado. Então nós louvamos a Deus pelo que Ele fez, pelo que Ele fez. Ele fez coisas grandiosas e Ele continuará fazendo, porque o nosso Deus tem recebido as orações, os atos proféticos, as marchas de louvor, de adoração. Ele tem recebido as súplicas, as lágrimas, os jejuns, os decretos. O nosso Deus tem recebido tudo que o seu povo e a sua igreja tem entregue a Ele no decorrer dos anos. Não é hoje, é no decorrer dos anos. No decorrer dos anos. Entende? Tá? O pastor Enéas Tonini, né? O saudoso, que morreu com mais de 100 anos, um homem de Deus. Quantos anos aquele homem segurou as pontas do altar a favor do Brasil? Foi ele que Deus deu a direção para jejuar todos os anos, no dia 15 de novembro, com as igrejas batistas renovadas. E por anos, os batistas renovados seguraram as pontas do altar, declarando que o comunismo não dominaria a nossa nação. Quantos anos Lídia Almeida
mulher de Deus que está na glória, segurou as pontas do altar a favor deste Brasil. Quantos anos, quantos homens e mulheres de Deus já estão na glória e que as suas orações ainda estão de pé e que as suas orações estão falando no trono. Então não é de hoje, nós estamos somando. Há um acúmulo de oração, há um acúmulo de fé. E o nosso Deus, amados, está agindo. O nosso Deus está agindo. Quantos anos eu não posso pecar, né? Quantos anos a nossa amada Valnice Milhomes, hein? Apóstola, tem segurado as pontas do altar. Ela recebeu de Deus um comando quando chegou em 86 aqui no Brasil, da África, para levantar 1000 intercessores. Eu fiz parte dessa primeira leva. Louvado seja o nome do Senhor. Fiz parte. Eu fiz parte dessa primeira leva, mas eu também fiz parte do Betel brasileiro. Foi ali que eu aprendi a resistir, a orar contra o comunismo. Porque nos meus dias de aluna, o comunismo estava de pé nas nações da terra. E eu lembro como hoje, a minha mente assim, pequena, a minha mente tradicionalíssima, presbiteriana até o tutano, e a minha mente não conseguia alcançar como orar pela queda do comunismo na Rússia. E foi interessante que em 85, eu estava no segundo ano, no primeiro semestre, e o tema de missões era justamente as nações, mas orando pelos sistemas políticos dessas nações. E o meu grupo, né? O meu grupo foi orar pelo comunismo. Nós tínhamos 6 meses para orar contra o comunismo. 6 meses. Nesses 6 meses, nós jejuávamos semanalmente. Durante 6 meses, esse grupo se reunia toda quinta-feira em jejum para orar, tá? E diariamente nós orávamos, porque era o nosso tema. E no final, né, chegaria o dia do nosso grupo se apresentar e nós teríamos que ter um quadro pintado, que era uma promessa artisticamente elaborada, e um quadro vivo, que era o teatro, que era uma mensagem de Deus para aquela nação. E eu lembro que na primeira reunião, o líder falou assim: Raquel, ore pela queda do comunismo na Rússia. Eu disse: eu? Não vou orar, não. Vai. Não vou. Eu não creio. Eu não creio que o comunismo vai cair. Como é que eu vou orar? Ele disse: depois você vai orar. Começa sem crer. Vai terminar crendo. E eu lembro que foi difícil para mim, mas eu aprendi. A fé vem pelo ouvir, e eu ouvi a palavra de Deus. E à medida que naquele grupo nós estudávamos sobre as malignidades do comunismo, estudávamos, né? Buscava de Deus a direção para as nações escravizadas por esse sistema maligno. E glória a Deus que foi nos meus dias que o comunismo da Rússia caiu, o comunismo da Albânia caiu, todo o leste europeu, todo o comunismo do leste europeu caiu, o muro de Berlim caiu. Eita, Deus maravilhoso! E eu sei
que tudo isso aconteceu porque os santos oraram, tá? O irmão André, de Portas Abertas, fez uma campanha de 7 anos ininterrupta, em oração, no mundo inteiro, conclamando a igreja do Senhor no mundo inteiro, para a derrubada desta malignidade. Irmãos, Jesus Cristo tem poder. As orações dos santos são ouvidas e respondidas pelo Deus Todo-Poderoso. Então você não pode desistir de orar. O Brasil é do Senhor Jesus. O comunismo foi arrancado pelo Deus eterno desta nação. E ele não retornará, porque a porta que Deus abre, ninguém fecha. E a porta que Deus fecha, ninguém abre. E quem julgou o comunismo no Brasil foi Yahvé, o Todo-Poderoso, porque do solo desta nação, santos de Deus se ajoelharam, choraram, suplicaram, noite e dia, pela libertação da nossa pátria, para que Deus não permitisse que esta malignidade dominasse o nosso país. Meus queridos em Cristo, continuem orando. Cubra de fato este país. Nós sabemos que as mentes da nossa juventude, as mentes, não é só da nossa juventude, não, as mentes dos da década de 60, 70, não é verdade? 80, né? Estão contaminadas por essa ideologia maligna. Infelizmente, a igreja também foi contaminada. Infelizmente, nós temos uma mente esquecida. Infelizmente, nós somos sujeitos ao engano. E assim como Satanás enganou a Eva, e levou os nossos primeiros pais ao pecado, Satanás tem enganado a muitos na igreja, tem enganado pastores, tem enganado professores que são crentes, mas são professores universitários que estão carregados dessa ideologia. São pessoas que não leem a história dentro da percepção do Espírito Santo, dentro da visão de Deus. Estão com seus olhos, sabe como? Fechados para a luz de Cristo. Estão com seus ouvidos entorpecidos. Satanás pôs a viseira da malignidade. E dentro da igreja, nós estamos vendo o levantar dessa ideologia. Por quê? Porque não estão vendo o que Deus quer que eles vejam. Então nós precisamos, nos dias de hoje, nos levantar e denunciar o comunismo, sim. Denunciar o comunismo com todas as suas ramificações. Precisamos, sim, denunciar os crimes cometidos por esses líderes comunistas nas nações. Precisamos, sim. A história não pode morrer se nós deixarmos de falar. A nova geração não irá conhecer a verdadeira história. A nova geração será papagaios repetindo o que seus professores comunistas estão declarando.
Então, em nome de Jesus, meu amado irmão, minha amada irmã, vigie, vigie na terra. Seja crente na pessoa do nosso Deus Yahvé. Não há compatibilidade entre o comunismo e a fé cristã. Não há, é luz e trevas. Não há como. Não há como alguém ser cristão e adotar essa ideologia como um princípio na sua vida. Não dá. É impossível. Porque se o comunismo não acredita em Deus, é ateísta, existe para destruir famílias, existe para propagar a imoralidade no mundo. E existe para perseguir a verdadeira fé em Cristo Jesus. Como? Como pode existir cristãos comunistas? É só de novo. Porque o verdadeiro cristão nasceu de novo. Tem como seu mestre não Mao Tse-tung, não Marx, não os filósofos ateístas franceses, não Lenin. Tem como seu mestre Jesus Cristo de Nazaré, aquele que subiu ao madeiro, foi crucificado, foi morto, mas ao terceiro dia ressuscitou, está vivo e vai voltar para nos buscar. Então precisamos, amados, nos converter ao Evangelho de Jesus Cristo. Precisamos tomar a palavra de Deus como verdadeira. Precisamos ter como fundamento na nossa vida a pedra angular, Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o fundamento, ele é a nossa rocha, é nele que nós estamos plantados. É em Jesus que estamos escondidos. E nós existimos para fazer grandioso o nome de Jesus Cristo em toda a terra. Nós existimos para ser canais da glória do nosso Deus. Nós fomos comissionados por Jesus a ir e fazer discípulos de todas as nações. Nós temos, amados, um compromisso com Deus de orar e trabalhar pela redenção da pátria brasileira e das nações da terra. Porque a ordem de Jesus Cristo para mim e para você foi essa: ide, fazei discípulos de todas as nações, discípulos de Jesus Cristo, seguidores de Jesus Cristo. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Olha, é guardar todas as coisas. Tudo que Jesus nos ordenou é o que devemos ensinar, proclamar aos discípulos.
tudo que Jesus ordenou. E nós precisamos ter a consciência de que essa missão entregue por Jesus à igreja está de pé. Igreja só existe, só tem sentido de ser igreja se ela evangelizar, se ela fazer discípulo, se ela cumprir o ID do Senhor Jesus. E nós, quando estamos orando pelo Brasil, nós queremos orar com compaixão, porque nós temos mais de 200 milhões de brasileiros nesta nação. E o que temos de evangélico? Vamos pensar. Se tivermos 40 milhões, 35 milhões, e os restantes? Se tivermos 30, temos 170 milhões sem Cristo. Se tivermos 40, temos 160 milhões sem Cristo. Se tivermos 50 milhões, temos 150 milhões sem Cristo. Isso não dói em você? Isso não pesa em você? O que mais dói em você? A morte daqueles que têm sido atingidos pelo Covid? Ou a eternidade, que muitos não estavam preparados para enfrentar? O que dói em você? O que deve doer em mim? O que deve doer em nós como igreja? Nós temos que ter compaixão do nosso país. Sabe por quê? Porque há muitos que não sabem discernir a mão direita da esquerda. Há muitos dominados pelo engano, da feitiçaria, da idolatria, dessas ideologias comunistas. Há muitos envolvidos nas drogas, no roubo. Há muitos moradores de rua sem Cristo. Há muitos sertanejos sem Cristo, seguindo o padre Cícero. Há muitos nas cidades ribeirinhas sem Cristo. Há muitos indígenas sem Cristo. Hein? A gente chora quando alguém está com fome porque falta comida na mesa, falta leite para o bebê. Dói, dói sim, dói. Mas, querido, a falta do pão da vida é que deve doer. Sabe por quê? Porque um pobre de barriga vazia, mas com certeza de salvação, com Cristo na vida, irá fazer como minha mãe fez. 7 filhos, pobres. Minha mãe era pobre, meu pai era pobre em Aracaju. E todos nós éramos pobres. E dar comida a 7 filhos. Eu nasci em 60. Agora imagine o que era o Nordeste em 60, em 67, em 70. A pobreza de antes era pior do que a pobreza de hoje. O pobre de hoje tem televisão em casa. O pobre de hoje tem celular. O pobre de hoje tem tênis. O pobre de hoje não se parece em nada com o pobre dos meus dias de infância e de adolescência. Mas quando eu, por ser a mais nova, quando eu via o fogão de lenha sem nada, apagado, eu já começava a chorar.
porque aquilo era um sinal de que as coisas não estavam bem. Hã? Mas minha mãe servia ao Senhor. Minha mãe temia a Deus. Minha mãe tinha razão de viver Cristo Jesus. E naquele tempo não tinha Bolsa Família, não. Naquele tempo não tinha nada do que se tem hoje. Nada, nada, nada. Mas quando eu começava a chorar, ia para a porta da cozinha e mamãe estava lavando roupa de ganho. Ela dizia assim: minha filhinha está chorando com fome? E eu chorava mais. Ela dizia: não se preocupe, Deus proverá. Ai, que coisa linda. Quantas vezes eu ouvi esta palavra? Deus proverá. E você pode crer, e vocês podem crer que Deus proveu. Deus sempre proveu. E o que me faz ser feliz hoje é que eu sei o que é ser grata. Porque na minha casa nós aprendemos a agradecer. E quantas vezes o que era o que Deus provia? Alguém chegava na porta: Dona Isabel, tá aqui um cacho de banana, tá aqui um mamão maduro, tá aqui umas mangas. E aquilo ali era suficiente para nós comermos ao meio-dia. Mas minha mãe nunca sentou na mesa sem agradecer a Deus. Nunca, nunca, nunca. Poderia ser um ovo para 2, um caranguejo para 3, mas havia gratidão a Deus. E eu pergunto, ela perdeu algum dos seus filhos? Alguém virou bandido? Não. Hoje nós temos para abençoar, porque hoje a minha casa é um celeiro de bênçãos para outros. A minha casa é Belém, casa do pão. Sabe por quê? Porque a nossa provisão sempre foi o Senhor. E é isso que eu quero que vocês compreendam. O que nós temos que dar ao Brasil, acima de tudo, é o pão da vida. O pão da vida que está faltando no coração daqueles que governam o país. O pão da vida que está faltando na casa dos ricos. O pão da vida que está faltando nos da classe média. O pão da vida que está faltando naqueles que são pobres. Se tivermos o pão da vida, temos a provisão do Senhor. Porque o meu Deus afirma na sua palavra, através do salmista Davi: fui moço e hoje sou velho. Nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. É isso que a Bíblia afirma e eu creio. E esse pão chega através da igreja. Este pão chega através das obras sociais do governo. Agora eu pergunto, você agradece pelos R$ 600 que você irá ganhar 3 vezes? Você já agradeceu a Deus? Você já deu o dízimo desse dinheiro? Você já pensou no outro mais pobre? Meus irmãos, quando nós somos gratos, a multiplicação na nossa casa. Quando nós entregamos primeiro ao Senhor, acontece o que aconteceu na casa da viúva de Serepta. O que aconteceu na casa da viúva de Serepta? O profeta Elias chegou. Era tempo de fome, era tempo de escassez. Aquela mulher estava passando necessidade, sim, falta de água, falta de comida. E o profeta Elias encontrou-a
pegando gravetos para ir para sua casa, acender o fogo e fazer a comida, a última que ela tinha. Ela tinha uma porção de farinha e um pouquinhozinho de azeite para fazer a comida para seu filho e para ela. E depois ficaria à mercê da sorte. Com certeza iria morrer de fome. Mas Deus chegou naquela casa através do profeta Elias. E quando Deus chega através do profeta Elias, Elias pede água, depois pede pão e diz: faz primeiro para mim. Pense bem. Faz primeiro para mim, o bolo é meu primeiro. Depois você faz para o seu filho e para você. Mas eu só tenho um pouquinho, só dá para nós aqui. Faz primeiro para mim. E ela, numa atitude de solidariedade, ela não era egoísta, não era avarenta. Ela pensava no outro também. Então ela percebeu que o profeta tinha viajado muitos quilômetros para estar ali. E ela entregou. E o que acontece? Antes que ela vá fazer o bolo, a palavra do Senhor é liberada pela boca do profeta Elias. Não temas, o azeite da botija e a farinha da panela não faltará. E o Senhor fez um milagre portentoso naquela casa. Multiplicou o azeite, multiplicou a farinha. Elias ficou quase mais de ano naquela casa. Se alimentaram todos os dias. E com certeza, aquela mulher teve provisão de Deus até que as chuvas desceram sobre aquela casa e houve produção naquela região. Então, meus queridos irmãos, pensem nisso. O pão da vida. Alguém pode morrer de barriga cheia e ir para o inferno. E outro pode morrer de barriga vazia e ir para o céu. Eu quero perguntar a você: que pão você quer dar ao Brasil? Que pão você quer dar aos pobres do Brasil? Que pão você quer dar ao sertanejo? Que pão você quer dar aos ribeirinhos? Que pão você quer dar aos habitantes das cidades litorâneas do Brasil? Que pão você quer dar às cidades do interior? Que pão você quer dar a esse povo carente da graça e da misericórdia do Senhor? Queridos, Jesus Cristo é o pão vivo que desceu do céu. Só Ele tem o poder de saciar a fome dos corações. Só Jesus tem o poder para mudar a história de famílias neste Brasil. Só o Senhor Jesus tem o poder de transformar o ladrão em um homem honesto, um assassino em protetor de vidas. Só Jesus tem o poder de tornar uma prostituta em santa. Só Jesus tem o poder de mudar a sua história e a história da sua família. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E é de Jesus que o Brasil está precisando. É de Jesus que os governantes dos estados estão precisando. É de Jesus que os prefeitos estão precisando. É de Jesus que os deputados federais estão precisando. É de Jesus
que os senadores estão precisando. É de Jesus que cada juiz do STF estão precisando. É do Senhor Jesus. O Brasil precisa ser embriagado de Jesus, possuído do Jesus vivo e verdadeiro. Eu não estou falando do Jesus da religião. Eu não estou falando do Jesus inerte que fica nas paredes dos templos ou nas paredes das casas. Eu não estou falando do Jesus que fica cá no monte do Corcovado. Não estou falando deste aí. Esse aí não tem poder nenhum. Eu estou falando do Cristo vivo, o Filho de Deus, que morreu na cruz do Calvário, foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou, está vivo à direita de Deus Pai nas alturas, tem todo o poder nos céus e na terra. Tem nas suas mãos as chaves da morte e do inferno. É o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. É Jesus Cristo bendito que vai voltar para nos buscar. É esse Jesus que transforma a vida. É esse Jesus que quebra cadeias. É esse Jesus que perdoa pecados. É esse Jesus que cura todas as enfermidades. É esse Jesus que transforma o mais vil pecador em filho amado do Pai. É desse Jesus, o meu Senhor, o meu Salvador, o Senhor da igreja, o pão vivo que desceu do céu. Quem dele se alimenta, por ele viverá. O Brasil precisa de Jesus. A sua casa precisa de Jesus. A sua cidade precisa de Jesus. O seu estado precisa de Jesus. As nações da terra precisam de Jesus. E o meu Brasil, o nosso Brasil, precisa de Jesus. É Jesus que faz e fará toda a diferença. Então, queridos, vamos orar pelo Brasil, vamos orar pelas nações. Nós não queremos só que Deus remova a Covid, essa praga maligna. Eu quero que Deus remova a Covid, mas eu quero que Deus remova a Covid espiritual que habita no coração dos homens e está provocando a morte eterna no coração de muitos todos os dias. Então nós precisamos, amados, nos curvar diante de Deus. Nós precisamos clamar para que a salvação do nosso Deus corra velozmente. Nós precisamos ser cheios do poder do Espírito Santo. Nós precisamos ser agradecidos. Nós precisamos colocar este fundamento, Jesus, neste Brasil. Ele é o fundamento do muro. Ele deve ser o fundamento desta nação, a pedra fundamental, o Senhor e o Salvador desta nação, o Deus a quem esta nação se dobra, se rende, se prostra, adora. Ele é o príncipe da paz. Ele é a estrela resplandente da manhã. Ele é o pão da vida, o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a água da vida. Jesus é a porta das ovelhas. Aleluia. Só Jesus pode salvar o Brasil. Só Jesus pode tirar o Brasil dessa situação, desse caos. Por esse motivo, nós queremos tão somente confiar e depender de Jesus.
conclamando a igreja a se focar nele e saber que é dele que vem a salvação. Porque dele e por ele e para ele, Jesus, são todas as coisas. Glórias, pois, a Jesus eternamente. Amém. Sejam gratos, agradecidos. Que a igreja do Senhor seja agradecida. Que você seja agradecido. Vamos ser gratos ao Senhor pela bondade manifesta a nós todos os dias. Vamos ser gratos ao Senhor pelas suas misericórdias que se renovam a cada manhã. Vamos ser gratos por este Brasil, por esta nação que Deus nos deu, nos plantou, nos fez nascer aqui. Uma nação linda, uma nação a quem Deus tem projetos, tem propósito. Amém? Vamos, amados, vamos chamar a existência é dessa gratidão, desta gratidão ao Senhor. Amém? Para que haja, sabe o quê? Haja multiplicação do que Deus tem e do que Deus quer para a nossa pátria. Vamos orar. Pai bondoso, seja engrandecido o teu nome para sempre. Tu és o nosso Deus, tu és o nosso Pai. Tu estás entronizado acima dos querubins. Tu habitas em luz inacessível, mas tu habitas no coração do contrito e do quebrantado. Tu estás conosco através do teu Espírito. Tu tens nos convocado, Senhor, para segurarmos as pontas do altar a favor desta nação, para clamarmos a Ti, a fim de que a Tua misericórdia e a Tua bondade sejam manifestas nesta nação. Pai Santo, nós sabemos que o Brasil precisa de Jesus. É da pessoa bendita de Jesus, o teu filho, que o Brasil precisa, porque é só em Jesus que o Brasil será transformado. É só através do sacrifício que Jesus operou na cruz a favor do Brasil, que este Brasil vai ser salvo, vai ser liberto, vai ser curado. Oh, a sorte desta nação vai ser mudada como as correntes do Neguebe. E nós oramos, Pai, para que a Tua palavra ecoe nesta nação, para que o Evangelho vivo, ó Pai Santo, seja pregado nesta nação, para que nestes dias de pandemia nós possamos proclamar com ousadia a Tua palavra que transforma mentes, que transforma corações, que traz vida eterna, que traz paz, a paz que excede todo entendimento, que arranca os brasileiros do engano, que arranca os brasileiros da miséria, da bancarrota, que arranca os brasileiros do engano da idolatria, do engano da feitiçaria, que arranca os brasileiros do engano do ateísmo, do engano das filosofias orientais, do engano das ideologias pregada neste tempo, Senhor, que tem escravizado as mentes, que tem
trazido apostasia a esta nação. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Salvador, que Jesus Cristo é o pão da vida, e é deste alimento que o Brasil precisa se alimentar. É deste alimento, ó Pai, é este alimento que precisa estar nas casas de cada brasileiro, Senhor. O pão vivo que desceu do céu, Jesus Cristo bendito. E nós queremos, ó Deus, que venha uma onda de salvação sobre a nossa nação, uma onda de salvação sobre os sertões nordestinos, uma onda de salvação sobre as cidades ribeirinhas, uma onda de salvação sobre as cidades litorâneas, uma onda de salvação sobre as capitais dos estados, uma onda de salvação nas grandes metrópoles deste país. Nós clamamos para que venha uma onda de salvação, Senhor, nas tribos indígenas do Amazonas. Venha, Senhor, uma onda de salvação sobre a capital do país, Brasília. Venha, Senhor, a tua onda de salvação cobrindo este país. E declaramos em fé que o Brasil será salvo com uma salvação eterna. Confessamos que as portas do inferno não irão prevalecer contra a igreja do Senhor. Declaramos em nome de Jesus que o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e os que jaziam na região da sombra da morte, a luz raiou. A luz é Jesus, e esta luz resplandece nas trevas. Esta luz dissipa as trevas da nação brasileira. Esta luz dissipa as trevas das cidades do nosso país. Mais de 5.000 cidades. Senhor, nós confessamos a tua salvação entrando nos hospitais, a tua salvação entrando nos quartéis, a tua salvação entrando nos asilos, a tua salvação entrando nos orfanatos, a tua salvação entrando nos presídios federais, a tua salvação entrando nos presídios masculino e feminino, a tua salvação, Senhor, entrando nos palácios, nas choupanas, a tua salvação invadindo, Senhor, as favelas do nosso país, a tua salvação entrando nas palafitas, a tua salvação, Senhor, entrando nos condomínios fechados, a tua salvação entrando nas chácaras, nos sítios, a tua salvação, Senhor, entrando em cada rua, em cada bairro, em cada avenida, Senhor, da nossa nação. A tua salvação, Senhor, entrando nos corações, dominando as famílias, envolvendo as famílias com teu poder e graça, e dando a estas famílias, ó Deus, a bênção de pertencer a ti, porque a vida eterna é ter a ti, Yahvé, como Deus único e verdadeiro, e a Jesus Cristo como teu enviado. Pai, que a tua verdade prevaleça na nossa nação, em nome de Jesus, e que todo engano religioso caia por terra, e que a verdade do Evangelho triunfe na pátria brasileira. Ó Senhor, sustenta as nossas vidas. Guarda os teus filhos e filhas que estão nessa live e aqueles que ainda vão estar. Que a tua presença os domine, que o teu amor os possua, que eles sejam cheios de compaixão, que eles sejam cheios de entranhas de misericórdia, que eles olhem para o Brasil como Jesus olhou para Jerusalém. Que choremos pela nossa nação, que não nos contentemos com o estado de trevas que a nossa nação vive, que em nome de Jesus, meu Deus,
nós possamos, como crentes, entender que o grande bem de qualquer nação do planeta Terra é Jesus Cristo de Nazaré. Que possamos compreender, Senhor, que o teu reino não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E que os teus filhos sejam cheios dessa alegria. Os teus filhos sejam cheios dessa justiça. Os teus filhos sejam cheios desta paz. E que, ó Deus, em nome de Jesus, nós sejamos perseverantes em permanecer, segurando as pontas do altar, tapando as brechas na nossa nação, até que do alto o sol da justiça brilhe sobre nós. Até que lá do alto o avivamento seja derramado sobre o Brasil e sobre as nações da terra. Nós temos a certeza, Pai, que o Senhor está pleiteando esta causa. E nós te agradecemos pelo que o Senhor já tem feito. Te agradecemos, Senhor, pela visão do governo em abençoar os mais necessitados neste país. Te bendizemos, Senhor. Te bendizemos, porque a cloroquina foi colocada no protocolo do Ministério da Saúde. Te louvamos pela reunião pacífica que houve do presidente com os governadores. Nós temos a certeza, Pai, que o Senhor levará o nosso país a bom termo. E o Senhor cumprirá os teus eternos propósitos para com a nossa nação. Não cansamos de reafirmar que o Brasil é do Senhor Jesus. E nós veremos a glória do Senhor envolvendo a terra brasileira e as nações do mundo, como as águas cobrem o mar. Brasil, as tuas eiras estão se enchendo de trigo, os teus lagares estão transbordando de mosto e de azeite. Estás comendo abundantemente e te fartando e louvando o nome de Yahvé, nosso Deus, que tem procedido para contigo maravilhosamente. E o povo de Yahvé em ti, Brasil, jamais será envergonhado. Veremos a materialização das promessas de Deus na nossa nação. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pablo, entre. E Amém. é incrível como o Espírito Santo é quem ministra a palavra aos nossos corações. Né? A diferença de quando nós nos permitimos ser ministrados pelo Espírito Santo de Deus. Ele com certeza fala. E a palavra de hoje foi isso que a senhora falou. O pão vivo que desceu do céu é o pão suficiente para alimentar a nossa nação. Não há vida em outro pão. As pessoas estão tentando se alimentar de tanta coisa que abastecem uma coisa tão momentânea, tão circunstancial. Um alívio momentâneo, mas que não trazem vida. Porque a vida é Jesus. A vida está em Jesus. Ele é a própria vida. Isso é lindo demais. O Espírito Santo de Deus testifica em nossos corações a respeito de Jesus. A respeito da palavra de Jesus. Então nós vamos orar, nós vamos interceder mais uma vez. Porque nós cremos que a nossa nação receberá do pão vivo que desceu do céu. Comerá do pão vivo que desceu do céu. Pai, nós te engrandecemos nessa noite. Louvamos o teu nome, adoramos o Senhor. Porque o Senhor é Deus. Os planos de Satanás foram frustrados no Calvário, Senhor. Obrigado, porque o Senhor,
é quem gera em nossos corações arrependimento. Não poderia haver arrependimento em nós, produzido de nós mesmos. Não poderia haver vida em nós, produzido por nós mesmos. Não poderia, Senhor. Oh, Senhor, nós nos humilhamos diante da Tua presença. Nós nos derramamos diante da Tua presença. Espírito Santo de Deus, perdoa-nos. Espírito Santo de Deus, nós nos constrangemos diante da Tua presença. Nós entendemos que nós precisamos comer de Jesus. Se nós comermos de Jesus, receberemos a vida de Jesus. Se comermos de Jesus, a vida de Jesus está em nós. É o que nós desejamos, Espírito Santo de Deus. A nossa nação precisa de arrependimento. A nossa nação precisa comer de Jesus. A nossa nação precisa ser transformada pelo poder do Evangelho de Jesus. E nós nos derramamos nessa noite, nós declaramos que todo o plano de Satanás para poder roubar a palavra dos corações seja aniquilado em nome de Jesus. Nós declaramos que a nossa nação seguirá ouvindo a voz do seu mestre. Oh Pai, quantos de nós temos ouvido tantas coisas complexas, tantas coisas com sociologia, filosofia, com conhecimento facultativo, mas quantas coisas vazias da palavra, Senhor. Espírito Santo, traz sobre os nossos corações arrependimento, move-nos com arrependimento. O Senhor certamente transformará a nossa nação. Nós ouvimos hoje que sobre a nossa nação está o Teu amor. O Senhor nos amou de uma forma tão imensurável, Senhor. Ninguém poderia nos amar de tal forma. Ninguém poderia se entregar por nós e nos salvar, senão Jesus Cristo. Hoje, Jesus, nós nos humilhamos. Nós entendemos que os muros precisam ser restaurados em nossa nação, mas os muros precisam ser restaurados em nossas vidas, em nosso coração. Os muros da intimidade contigo precisam ser restaurados dentro de nós. Nós temos recebido de uma palavra tão poderosa, de uma palavra tão viva, tão eficaz nos nossos dias, uma palavra que é eterna. E quantos de nós não temos permitido que o Teu Espírito cause mudança em nossos corações através da palavra? Mas nós te pedimos, perdoa-nos. Nós te pedimos em nome de Jesus, rasga os nossos corações, arranca os véus dos nossos olhos, para que possamos ver o que o Teu Espírito deseja ministrar aos nossos corações. Espírito de vida nos faz chorar por uma nação, nos faz chorar por um povo que precisa do Senhor. Quantas pessoas sem conhecimento, Pai, quantas pessoas tão distantes, quantas pessoas tão acabadas, quantas pessoas tão vazias da palavra, quantas pessoas presas pelos espíritos malignos, pelas potestades malignas do comunismo, da ideologia política. Oh Pai, nós entendemos que o Senhor nos chamou para estar na linha de frente nesse momento. O Senhor nos chamou para poder confrontar os principados e potestades. E nós tomamos posse da armadura de Deus. Nós tomamos posse do poder do Teu Espírito e declaramos que Satanás já foi vencido na cruz do Calvário. Não há mais jugo que possa nos prender. Não há mais nenhuma opressão maligna que possa nos prender. O Brasil não será mais o país da roubalheira. O Brasil não será o país da desonestidade. O Brasil não será o país da prostituição, da promiscuidade, da gravidez na adolescência, da proliferação de AIDS. O Brasil não será o país dos piores bandidos do tráfico. Nós nos levantamos como igreja poderosa na terra
para decretar falência nos planos de Satanás para a nossa nação. Pai, nós somos autoridade na terra, e como autoridade na terra, nós declaramos que haja vida. O teu Espírito é tão somente poderoso para entrar nas casas e transformar histórias, e remover passados, e remover toda a culpa, e remover todo o medo, toda a marca do corpo, na alma, na mente. Quantas mentes cativas diante de Satanás, cativas a alguma coisa que Satanás pôde aprisioná-las no passado. Oh Pai, nós queremos ser livres. Nós queremos estabelecer em nossos corações aquilo que o Senhor mesmo tem para nós. Ensina-nos, Senhor, ensina-nos a clamar, ensina-nos a orar, ensina-nos a chorar, ensina-nos a gemer, ensina-nos, Senhor, a ter compaixão. Oh, Jesus, ensina-nos. Isso tudo não pode surgir de nós mesmos, se não for pelo Teu Espírito. Se o Teu Espírito não ministrar a nós amor, alegria, paz, bondade, domínio próprio, de nós mesmos isso não poderá fluir. Nós tomamos posse da Tua palavra. Nós tomamos posse do poder do Teu Espírito, Senhor. Jesus, nós queremos o Senhor. Aquela viúva acreditou que mais importante era alimentar o profeta. Aquela viúva entendeu que seria prioridade naquele momento, Senhor. Quantos de nós estamos com os olhos para o nosso próprio umbigo? Quantos de nós temos olhado para as nossas próprias necessidades? Falsas necessidades, tantas vezes. Quantos de nós temos sonhos fora de Jesus? Nós não queremos viver fora de Jesus. Nós não queremos viver fora da palavra. Oh Pai, levanta uma geração que clame pela nossa nação, que clame pela minha nação. Nós não queremos nos perder, nós não queremos ser enganados. Oh Jesus, nós desejamos a Tua presença. Nós desejamos a Tua presença mais do que nunca. Nós queremos viver na dependência do Teu Espírito. Nós queremos andar na dependência do Teu Espírito. Nós queremos realmente que habite em nossos lábios os cânticos de louvor e gratidão ao Senhor. Nós ouvimos hoje a necessidade de que a gratidão esteja em nossos lábios. Oh Pai, quantas pessoas com barriga cheia estão indo ao inferno, e quantas pessoas com barriga vazia estão indo para o céu. Que realidade, Senhor. Que nós entendamos para que nascemos. Qual o real propósito pelo qual o Senhor nos gerou na terra. O Senhor não nos fez para poder viver as nossas próprias metas, os nossos próprios propósitos. O Senhor nos fez para viver o incentivo do que o mundo nos incentiva a ser. Não. O Senhor nos fez para a Tua glória. O Senhor nos fez para o Teu louvor. O Senhor nos fez para que o Senhor seja engrandecido em nós. Ensina-nos a viver o plano original. Ensina-nos a viver o plano perfeito do Senhor. Nós não queremos ser meros ouvintes da palavra. Nós não queremos ser simplesmente pessoas que leem a Bíblia. Nós não queremos ser apenas pessoas que dizem amém, glória a Deus. Não, nós queremos ir além. Nós queremos viver aquilo que a palavra nos ensina a viver. Que a transformação na nossa nação comece em nossas vidas. Comece na igreja. Shurikan labatukulo boche, chapakalabat, chanahalabaka, juinaha. Chukuchui nakachebata kai tuitanabakalabache. Suin tuina hakan tuye patalahasri setaya, tukuhonoshikam nahashai. Chehesirianta takapakoloso toyetai. Oh Espírito de vida, nós queremos ser transformados. Nós não poderemos viver a plenitude do Teu Espírito se não formos transformados, Senhor. Gere em nós o desejo de ser transformados. Oh, meu irmão, minha irmã, abra sua boca, peça ao Senhor, Pai, transforma a minha vida, transforma o meu coração, restaura a minha vida. Transforma-me, Senhor. Peça a Ele, peça ao Senhor que transforme o seu coração,
que liberte o seu coração, que liberte a sua vida. Ô Senhor, restaura os muros do nosso coração. Restaura os muros da nossa identidade em Ti. Restaura os muros da nossa comunhão contigo. Nós não queremos viver 1 milímetro daquilo que o Senhor não nos fez para viver. Não. Livra-nos das nossas próprias vontades. Livra-nos de desejar viver aquilo que o mundo articulou para nós. Ô Espírito de vida, sopra sobre nós. Nós oramos pelo governo, como igreja do Senhor. Ensina-nos realmente a falar aquilo que o Senhor nos mandar falar. Ensina-nos realmente a nos posicionar naquilo que o Teu Espírito nos mandar, que nos posicionemos. Nós não queremos falar uma vírgula fora daquilo que seja a Tua vontade. Livra-nos de dar nossa própria opinião. Livra-nos, Senhor, de falar aquilo que o Senhor nunca nos mandou falar. Quantos de nós temos ido contra a liderança, temos ido contra homens e mulheres de Deus que têm ouvido a Tua voz, simplesmente por causa de uma opinião maldita que Satanás impregna nos corações. Ô Pai, arranca da nossa geração, da minha geração em especial, o desejo de viver das próprias opiniões. A nossa opinião não nos salva e nem nos salvará, nunca nos salvou. Fomos salvos pela graça. Fomos salvos pelo poder redentor de Jesus. Foi pelo poder de Jesus que fomos alcançados, Senhor. Ensina-nos a depender do Teu Espírito. Ensina-nos a falar o que o Teu Espírito nos mandar falar. Ensina-nos realmente a orar mais. Ensina-nos a ler mais a Bíblia. Ensina-nos a jejuar mais. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos porque nós temos nos rebelados contra o Senhor. Eu tomo a culpa da minha geração que tem tentado encontrar alívio na prostituição, na pornografia, na imoralidade, nas imagens de medo, de terror, de pânico, de bruxaria. Pessoas que têm se exposto, Senhor, à feitiçaria. Pessoas que têm se exposto a tantas coisas, Pai. Perdoa-nos porque nós naturalizamos aquilo que o Senhor chama de pecado. Perdoa-nos porque na minha geração muitas pessoas têm chamado de natural, de moda, aquilo que o Teu Espírito chama de pecado. Como poderemos clamar para que os muros da nossa nação sejam restaurados se a nossa intimidade contigo não for restaurada? Se a nossa comunhão com o Espírito Santo não for restaurada? Livra-nos de nós mesmos, livra-nos das nossas próprias vontades. Livra-nos, Senhor, livra-nos. Nós queremos andar na companhia dos profetas, nós queremos realmente olhar para homens e mulheres de Deus estabelecidos pelo Senhor e dizer: conta comigo para orar, conta comigo para poder segurar as pontas do altar. Ô Pai, levanta uma geração que segure as pontas do altar, levanta uma geração que jejue, que ore, que clame, que chore, que se derrame diante do Teu Espírito. Levanta uma geração que peça mais perdão. Levanta uma geração que tome posse daquilo que o Senhor mesmo já nos entregou. Uma geração que tome posse do poder dado a nós no Calvário. Levanta uma geração que aprenda a clamar. Oh Pai, quantos de nós temos gerado coisas que o Senhor nunca nos mandou gerar, mas nós te pedimos perdoa-nos. Perdoa as palavras negativas faladas por pessoas no meio da igreja. Quantas pessoas que juraram contra o governo, juraram contra a nação. Quantas pessoas que duvidaram do poder do Espírito na nossa nação. Oh Pai, perdoa-nos. Como igreja, nós te pedimos perdoa-nos. Perdoa a hipocrisia da igreja. Perdoa-nos porque nós temos nos enchido com um falso evangelho. Perdoa-nos porque nós temos permitido que ideologias penetrem o nosso coração. Oh
Pai, isso não cabe no meu coração. Oh, Pai, não há como explicar isso. Quantas pessoas na nossa geração que têm se rebelado contra a igreja, contra a liderança por causa de uma opinião política. E Satanás tem comemorado tais rebeliões. Nós não queremos ser como um povo no deserto. Nós não queremos nos voltar contra a liderança. Nós não queremos nos voltar contra aquilo que o Senhor estabeleceu na igreja. Oh, Pai, nós não queremos mesmo ser julgados. Não queremos ser julgados. Por isso, não, nós te pedimos perdão. Perdoa-nos. Perdoa quantos líderes de grupos, de ministério, quantas pessoas estão se enchendo de tanta coisa que tem alimentado a carne, de tanta coisa que tem tirado a edificação, que tem arrancado a semente, que é a palavra. Nós oramos para que haja restituição onde Satanás roubou a semente de vida. Haja restituição onde Satanás projetou morte. Haja restituição onde Satanás plantou mentiras. Haja restituição onde Satanás plantou divisões. Oh, oh, Senhor, restitui-nos. Restitui-nos em tudo aquilo que Satanás meteu a mão. Restitui-nos. Nós somos povo eleito. Nós somos raça eleita. E nós tomamos posse da palavra. Nós tomamos posse do poder do Espírito. Nós tomamos posse das armas contra Satanás. Nós entendemos que o nosso inimigo é Satanás. O nosso inimigo não é o nosso irmão. O nosso inimigo não é o governo. O nosso inimigo não é o líder. O nosso inimigo não é o nosso vizinho. O nosso inimigo é Satanás. E nós declaramos: Satanás maldito, solta a mente da igreja, solta a mente das pessoas que você alienou para os seus projetos. Nós declaramos que o Espírito Santo enxergou isso. No mais obscuro que você tentou fazer, o Espírito de vida encontrou. E hoje nós declaramos como igreja: solta agora os corações em nome de Jesus. Principados malditos, solta as vidas em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Haja sementes de vida, haja sementes de arrependimento, haja sementes de poder. Meu irmão, minha irmã, se você está fraco na fé, venha fortalecimento agora, porque toda árvore plantada junto a ribeiros de água frutificará na estação própria. Se você estiver plantado em Jesus, você frutificará. Todo ramo que é plantado na videira dará frutos. Eu profetizo que haja frutificação na sua casa, haja frutificação na sua vida, haja frutificação na igreja, haja frutificação na economia brasileira, na saúde, haja frutificação na tecnologia, na educação, haja frutificação em nome de Jesus. Nós avançaremos, nós avançaremos. Sim, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo. A senhora quer falar? Glória a Deus. Eu só vou proclamar. João 6. Do verso 48 em diante. Alguns versículos. Diz a palavra. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram e morreram. Este é o pão que desce do céu. Para que todo aquele que não morra. Eu sou o pão que desceu do céu. Se alguém comer deste, viverá para sempre. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Aleluia. Jesus é o pão que desceu do céu.
Ele já Ele já entregou entregou o seu corpo seu corpo como pão como pão para ser para partido ser partido na cruz do na Calvário. cruz do Calvário. Você, Você, a sua a família, sua família, pela sua pela cidade, sua cidade, pelo seu estado, pelo estado, pelo nosso do Brasil, nosso Brasil, pelo mundo pelo inteiro. mundo inteiro. É preciso, É preciso, pela fé, pela fé, você coma deste você coma deste pão, porque está porque escrito: está escrito: quem comer quem comer deste pão deste pão não jamais terá não fome. jamais terá fome. Aleluia. Ele é o pão Ele é o pão vivo que desceu do que céu. desceu do céu. Quem de Jesus, Quem de Jesus por Jesus, por Jesus viverá. viverá. Aleluia. Receba Cristo Receba Cristo como seu único como Senhor, seu único Senhor, como seu único como Salvador. seu único Salvador. Deixe que Ele Deixe que Ele sacie sacie a sua a fome sua fome de Deus. de Deus. Quando você comer, Quando você comer de Jesus, você viverá. você viverá. Por Jesus. Por Jesus. Terá perdão de Terá pecado, perdão de pecado. terá salvação, Terá salvação, vida. vida. Desse Jesus, Desse Jesus. alimente Alimente sua vida. sua vida. Porque só Porque Jesus só Jesus é o pão é o pão vivo que desceu do que desceu do céu. e é deste E é deste pão que o Brasil que o Brasil é deste pão. é deste pão. Aleluia. Três. Deus te abençoe, Deus te abençoe, fortaleça, fortaleça, te guarde te guarde. e que E todos que todos que sejam caminhar, sejam caminhar, glorificar glorificar a Deus. a Deus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe, gente. Para quem entrou depois, a apóstola Raquel tem feito 52 dias de live todos os dias no Facebook às 20 horas, restaurando os muros da nação, e tem sido tremendo. O Espírito Santo tem feito coisas poderosas e nós veremos resultados poderosos, porque todo aquele que responde a Deus positivamente, isso foi algo que a senhora me ensinou, todo aquele que responde positivamente a um comando de Deus, esse está na dependência do Espírito Santo e verá o próprio Espírito Santo se encarregar das coisas. É Tão verdade. maravilhoso como o Espírito Santo se encarrega das situações. Não tem nada a ver comigo, tem nada a ver com a senhora, tem nada a ver com ninguém. É o próprio Espírito Santo. Ele entra na situação e opera coisas potentosas. Então, queria agradecê-la, tá? Te amo. A gente não conseguiu entrar lá, mas a gente veio aqui e o diabo foi envergonhado. A gente Permaneça firme. Faça Amém. diferença sua geração. Sua geração. Amém. Amém. Às 8 horas, no Facebook da Apóstola Raquel, não percam. E se você não é inscrito no canal do YouTube, Raquel Vieira Santos, se inscreva. A gente coloca todas as lives lá. Vai te abençoar muito e vai te edificar muito. Se inscreva, assista, coloque na sua casa. Põe o povo para ouvir, para ser edificado, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo fará grandes coisas àqueles que têm se exposto a esse tempo. Tá bom? Beijo. Tchau.